Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão 61 do vestibular 2006 da FUVEST. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um extintor de incêndio cilíndrico contendo CO2 possui um medidor de pressão interna que indica inicialmente 200 atm. Com o tempo, parte do gás escapa e o extintor perde pressão e precisa ser recarregado. Quando a pressão interna for igual a 160 atm, a porcentagem da massa inicial de gás que terá escapado corresponde a... E no quadrinho ali do lado tem algumas informações importantes. Considere que a temperatura permanece constante e que o CO2 se comporta nessas condições como um gás perfeito, um gás ideal. Aqui uma informação que a gente não vai usar, tá? Mais de curiosidade, um ATM equivale a 10 a quinta Pascal, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Bora! Consegue perceber aqui que a gente tem uma transformação gasosa? Dentro do extintor, eu tinha gás de um determinado jeito, com uma certa pressão de 200 atm. Aí, à medida que o tempo vai passando, uma parte do gás vai escapando e depois eu termino com gás de outro jeito, com uma pressão de 160 atm. Estado 1 e estado 2. E para relacionar os dois estados de um gás, a gente usa a lei geral das transformações. É isso que a gente vai aplicar aqui. Vem, vamos começar escrevendo as informações de cada estado? Vem cá, ó. Estado inicial, eu vou chamar de estado A. Bom, no começo, qual era a pressão? A pressão era de 200 atm. A gente tinha o volume no começo? Não. Mas o volume do gás no começo é o volume do próprio extintor, né? Vou falar que esse volume é V. Então, volume no estado A é V. A temperatura no estado A a gente tinha? Não. Vamos chamar essa temperatura de T. E quantas moléculas tinham lá dentro? Não sei. Eu vou chamar de Na. Essas são as características do gás no estado A. Vamos fazer a mesma coisa agora para o estado B, que é o estado que a gente vai atingir depois de um tempo, depois de parte do gás ter escapado. No estado B, a gente sabe que a pressão agora é de 160 atm. O volume no estado B continua sendo o volume do extintor, né? O extintor é indeformável, o volume é o mesmo, o volume não muda. E a temperatura? A temperatura no estado B é igual à temperatura no estado A. O exercício disse que a temperatura permaneceu constante. O número de partículas não é o mesmo, não. Tanto que é por conta dessas partículas que foram embora que a pressão interna do extintor diminuiu. Esses são os dois estados. E a gente vai relacionar os dois pela lei geral. PA vezes VA sobre NaTA. Isso aqui é igual a PB vezes VB sobre NB/TB. O que tem em comum entre os estados? O volume é o mesmo e a temperatura é a mesma. Volume e temperatura são constantes entre o estado A e o estado B. A gente cancela os dois. E a relação matemática que a gente vai encontrar aqui, ela diz muito sobre o que está acontecendo. PA sobre NA é igual a PB sobre NB. Interpreta isso com um olhar matemático. A razão entre duas grandezas é uma constante. Pressão sobre número de mols igual a pressão sobre número de mols. Isso está falando para a gente que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se uma dobra, outra dobra. Se uma triplica, outra triplica. Se uma cai pela metade, outra cai pela metade. Então tem uma relação matemática escondida aqui. Os valores de pressão a gente tem ali de cima, né? Vamos substituir? A pressão em A é 200, quantidade de partículas é Na, depois 160 de pressão e o número de partículas é NB. A gente consegue aqui simplificar os dois lados por 20, né? 160 dividido por 20 vai dar 8 e 200 por 20 vai dar 10. A gente podia, na verdade, ter sido um pouquinho mais agressivo aqui, né? Dá para dividir os dois lados por 40. 160 por 40 dá 4 e 200 por 40
dá 5. Multiplica em cruz. 5 vezes NB é igual a 4 vezes Na. E se eu passar o 5 para o outro lado dividindo, o número de mols final é 4/5 do número de mols inicial. 4/5, que é 4 dividido por 5, 0,8. Então, tudo bem para você se eu escrever assim? NB é 0,8 vezes Na. A gente vai parar um pouquinho e interpretar o que significa isso. O número de mols final é 0,8 vezes o número de mols inicial. 0,8 não é a mesma coisa que 80 sobre 100? Traduz: o número de mols final é 80% do número de mols inicial. Quando passa o tempo e a gente olha para o extintor, a quantidade de partículas, de moléculas que tem lá dentro é 80% da quantidade de partículas inicial. Concorda comigo que quanto mais partículas, mais massa a gente tem? Número de partículas e massa são grandezas que estão relacionadas e são grandezas diretamente proporcionais. Então, se você escreveu essa relação para o número de partículas, você tem todo o direito de escrever essa mesma relação para as massas. A massa final é 80% da massa inicial. Essa é a relação que a gente tem. Se você precisa de uma prova técnica, você precisa apelar para a química. Lá da química, a gente tem que o número de mols é a massa dividida pela massa molar. Então, aquela expressão ali ficaria assim, ó, MB sobre MM igual a 80 sobre 100 vezes MA sobre MM. Como a massa molar não muda, é CO2 o tempo inteiro, cancela, cancela, e a gente chega nessa relação aqui. Cuidado, tá? Porque a gente ainda precisa de um detalhezinho para cravar o exercício da FUVEST, não era para ser tão fácil. Bora! Se a massa final é 80% da massa inicial, é o que está escrito aqui, a pergunta da FUVEST foi: quanto de massa escapou? A massa final é 80% da massa inicial. Se no final eu termino com 80%, é porque 20% foi com Deus, meu chapa. Próximo. 20% da massa escapou. E agora sim, esses 20% são a resposta do meu problema. A alternativa correta vai ser a letra B. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!